Olha só essa história. Donald Trump elogiando Luiz Inácio Lula da Silva. Parece até piada, né? Mas de fato aconteceu. Em um encontro super secreto lá na Malásia, dois dos maiores opostos ideológicos do planeta sentaram para conversar. E acredite, o que saiu de lá pode acabar redesenhando todo o mapa do poder global. Aí a grande pergunta que fica é: o que é que está por trás desse elogio? Será que é uma trégua? Uma armadilha? Ou quem sabe o começo de uma aliança que ninguém imaginava ser possível? Pra gente entender o que está em jogo de verdade, a gente precisa ir muito além das manchetes, sabe? Mergulhar nos bastidores dessa conversa. Então vamos lá, vamos entender o contexto. De uma hora para outra, o mundo político ficou de queixo caído. Lula e Trump, juntos em Kuala Lumpur. A reunião não foi anunciada, não. Foi tudo costurado no mais absoluto sigilo por semanas. Um movimento, assim, friamente calculado, sabe? Feito para causar o máximo de impacto e, claro, gerar todo tipo de especulação. Mas o verdadeiro choque, o que deixou todo mundo falando, não foi nem o encontro em si. Foi uma frase específica, que teria sido dita por Trump e que virou o centro de toda a discussão. Admiração. Vindo de Trump para Lula, essa palavra soa quase surreal, não é mesmo? Mas, olha, nesse xadrez político de altíssimo nível, nada, absolutamente nada é por acaso. Cada palavra é uma peça sendo movida no tabuleiro. Então, qual é a verdadeira jogada por trás desse elogio, hein? Pode esquecer a ideia de simpatia pessoal, de afinidade ideológica. Isso não existe aqui. A chave para decifrar essa frase é uma só palavra: pragmatismo. O Trump não está fazendo um amigo, ele está avaliando um jogador. E o ponto crucial é exatamente este. Trump não vê ali um adversário, ele vê um espelho. Alguém que, assim como ele, entende o jogo do poder e, principalmente, da resiliência. Essa capacidade de cair, de sofrer ataques duríssimos e mesmo assim voltar ao topo, isso é uma linguagem universal entre certos líderes. O elogio, então, não é sobre concordar com o outro, é sobre reconhecer a força do outro. É um jogador de poder reconhecendo outro jogador. Só que por trás dessa diplomacia toda, a conversa foi dura. Foi uma negociação de altíssimo risco, com interesses de bilhões de dólares e o futuro das relações entre os dois países em jogo. E aqui a gente vê o verdadeiro cabo de guerra. De um lado, o Lula, pressionando pelo fim de uma tarifa de 50% e defendendo a soberania do Brasil contra as sanções. Do outro, o Trump, usando seu poder para garantir vantagens para os Estados Unidos e manter a influência americana por aqui. Eram duas agendas batendo de frente, sem cerimônia. E os pontos de atrito eram, digamos, explosivos. A tarifa, que impacta diretamente a economia brasileira. As sanções contra autoridades, que são vistas como uma interferência direta. A polêmica oferta de mediação com a Venezuela. E talvez o mais ousado de tudo, a ideia de uma moeda dos BRICS para competir com o dólar. Cada um desses tópicos era um verdadeiro campo minado. E para aumentar a pressão, o Trump ainda jogou uma carta inesperada na mesa. Ele mencionou a relação dele com Jair Bolsonaro. Foi um lembrete sutil, sabe? Uma forma de dizer: olha, eu ainda tenho peças nesse tabuleiro. Uma jogada clássica para testar os nervos do oponente. Para entender a real dimensão desse encontro, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Isso aqui não é só sobre Brasil e Estados Unidos. É um sintoma de uma mudança muito profunda que está acontecendo na ordem mundial. Exatamente. Quando Lula e os BRICS falam em desafiar o dólar, eles estão mexendo na base do poder americano. A reação do Trump, que dizem ter sido um sorriso irônico, mostra que ele entende perfeitamente o tamanho do desafio. A briga pelo futuro do sistema financeiro global estava, de fato, bem no centro daquela sala. E essa tabela aqui, olha, resume bem a lógica por trás de tudo isso. O Trump precisa do Brasil como uma espécie de barreira contra a influência cada vez maior da China na América Latina, e o Lula, por sua vez, enxerga numa possível relação com Trump um jeito de fortalecer o Brasil como um ator global sem precisar ser submisso. É uma dependência mútua, puramente estratégica. Então, no fim das contas, qual é o significado real de tudo isso para o futuro? A mensagem que fica é poderosa e vai muito, mas muito além de um simples encontro diplomático. A mensagem é muito clara. Aquele tempo das alianças baseadas em ideologia, aquelas parcerias previsíveis, parece que está chegando ao fim. A gente está entrando na era das parcerias pragmáticas, das alianças inesperadas, onde o interesse nacional fala muito mais alto que qualquer discurso.
E o Brasil se encontra exatamente no meio desse furacão geopolítico. É quase como um equilibrista na corda bamba, tentando ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um membro fundamental do bloco BRICS, bem próximo da China. É uma posição que traz muitas oportunidades, mas também um risco enorme. O que nos traz de volta àquela pergunta inicial, mas agora com muito mais camadas, né? O tal elogio de Trump a Lula foi um raro momento de reconhecimento genuíno? Um movimento tático para abrir uma negociação? Ou será que foi um aviso sutil do tipo, eu te respeito, mas eu sei jogar o seu jugo? A resposta para isso pode ser a chave para a gente entender a próxima década da política mundial.